E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Alba e você está no canal Pouco Tempo. Ontem eu coloquei aqui lá no meu Instagram, na realidade, coloquei lá uma caixinha de mensagens sobre para a pessoa fazer qualquer pergunta para mim. Pergunte qualquer coisa. E aí, algumas pessoas fizeram perguntas e eu selecionei aqui 4 perguntas e quero agora responder essas perguntas. Então, tem perguntas aí muito interessantes. A última pergunta, sabe qual vai ser qual? Porque eu vou deixar para responder por último, mas você não pode pular o vídeo para assistir só depois, tá bom? Só partir o final, assista todo o vídeo. Mas a última pergunta que eu vou responder é uma curiosidade. Você é casada? Essa pergunta eu vou deixar para o final desse vídeo, porque também eu tenho um aviso legal e importante para colocar no final, tá bom? Então fica aqui até o final. Então, antes de começar a responder, gostaria de pedir a você que, por favor, se inscreva nesse canal, curta, compartilha. Se você quiser aí aproveitar os outros vídeos, fique à vontade, tá bom? Vai ser muito bom ter você aqui comigo. E tenho colocado vídeos no ar todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Todo dia tem vídeo. Alguns dias são shorts, outros dias são vídeos maiores e gostaria de ser bênção para a igreja, ser bênção para você através desse dispositivo aqui que é o YouTube, certo? Então vamos lá. Primeira pergunta. Essa primeira pergunta, ela tem 2 perguntas na realidade juntas, né? Diz assim: o que torna um homem que pratica boas obras um pecador diante de Deus? Né? Então a pessoa que perguntou tá com isso em mente. Olha, a pessoa, vamos imaginar que uma pessoa, um sujeito, homem ou mulher, tanto faz, mas que é aquela pessoa boa, faz coisas boas, é um bom filho, é um bom marido ou uma boa esposa, responsável, paga seus impostos direitinho, é honesto nos seus trâmites aí empresariais, é uma pessoa que busca ajudar o próximo, né? Então, visualizando em uma pessoa boa. A pessoa sempre se viu, e todo mundo viu, que desde a juventude, digamos assim, essa pessoa é uma pessoa boa. Então, o que faz dela um pecador? Será que essa pessoa é um pecador? Né? Tem gente que fala assim, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca prostituí, eu não bebo, eu não fumo. Então, eu sou uma pessoa boa, né? Porque a gente coloca escalas a respeito do pecado, né? E aí alguns olham para si e falam assim, poxa, né, eu não faço tantas coisas assim, será que eu sou pecador mesmo? Né? Será que eu nasci pecador? Como é isso, né? A Bíblia deixa muito claro que o ser humano ele já nasce pecador. E o pecado nos separa de Deus. Lá no Salmo, o rei Davi diz que em pecado ele foi gerado, ele foi concebido. Então, desde o ventre da sua mãe, ele já era pecador. Mas como assim, né? E aí a teologia, ela usa uma frase, ela usa um conceito, né? Para simplificar, talvez, essa questão, que é sobre a solidariedade da raça. Solidariedade significa, assim, como adesão circunstancial, algo que nos une. A solidariedade é isso, é algo que nos une. Então, em Adão, nós fomos unidos ao pecado de Adão. E aí eu vou ler aqui Romanos, capítulo 5, que explica muito bem, profundamente a esse respeito. Mas todo ser humano nasce pecador, não porque cometeu o pecado, a transgressão de Adão necessariamente, mas é porque Adão foi o primeiro ser humano. E todos os seus descendentes são também seres humanos e carregam consigo características do primeiro ser humano. O primeiro ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus e todos nós carregamos isso também. O primeiro ser humano foi dotado de todas as atividades intrínsecas ao ser humano, inteligência, criatividade, capacidade de falar e de ser entendido, então a comunicação, a inteligência, a capacidade de criar muitas coisas, de aprender, e aí muitas coisas nós carregamos porque o primeiro homem foi criado dessa forma. Então
foi transmitido para os seus descendentes essas características. E uma coisa que veio junto foi justamente o pecado. E aí eu vou ler Romanos 5 para vocês poderem entender melhor isso que eu estou falando sobre essa solidariedade, essa adesão circunstancial, isso que nos une em Adão. Vou ler aqui a partir do versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Então, o que nos une? A morte. Circunstancialmente, nós estamos unidos ao salário do pecado, que é a morte. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Então, antes da lei existia a morte, porque o salário do pecado é a morte. Não é apenas, eu não cometi, não quebro, por exemplo, as leis de Moisés, então eu não sou pecadora. Não, desde antes da lei ser estabelecida, a morte já existia por conta do pecado que reinou a partir do primeiro homem, de Adão. E isso em consequência do pecado, né? A morte em consequência do pecado. Versículo 14. Entretanto, de novo, né? Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigura aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. O dom gratuito não é igual à ofensa. Se pela ofensa de um só homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, já que nós fomos feitos pecadores por causa do primeiro nosso antepassado Adão, agora Cristo vem para solucionar o nosso problema e Cristo agora é o homem perfeito. Adão errou, pecou, mas em Cristo agora nós somos justificados. E aí vem a segunda pergunta dele. Por que redenção apenas em Cristo? Por que só em Cristo? Será que se eu não fizer um esforço? Será que se eu não dedicar minha vida para alguma coisa aí boa? Será que eu não posso, através das minhas obras, das minhas ações, me purificar dos meus pecados? Será que isso não é possível? A Bíblia deixa claro que não. Por quê? Porque o pecado é uma ofensa contra a santidade de Deus. Eis aqui o problema. O padrão de Deus é elevadíssimo. Nenhum homem consegue alcançar o padrão de perfeição que Deus exige. Porque Deus, ele é santo. E nós podemos entender o conceito de santidade, mas por conta dos nossos pecados, há ainda um véu sobre nós que nos impede de compreendermos a dimensão, a profundidade e a seriedade da santidade de Deus. Então, esse Deus que é santo não pode ser satisfeito com as nossas boas obras, com as nossas boas ações, porque todas as nossas ações, por mais valorosas que sejam, estão contaminadas pelo pecado. Porque às vezes nós fazemos coisas boas, por exemplo, mas a motivação é pecaminosa. Às vezes nós fazemos coisas boas com a motivação boa, mas o resultado pode nos contaminar com o pecado, o orgulho, a disputa. A pessoa começa a ter bem com as suas obras e depois ela começa a disputar com outros. Então, nós seres humanos, tudo que nós fazemos, infelizmente, é contaminado com o pecado. E Deus, que é santo, ele prescruta profundamente o nosso interior. E ele vê a dimensão e a profundidade do nosso pecado. Então não há nada de bom
que eu possa fazer que seja suficiente para redimir os meus pecados. Por isso que eu preciso da pessoa de Cristo Jesus. Cristo, sendo Deus, se fez homem. Homem como nós, seres humanos. Contudo, ele não pecou. E na cruz, ele recebeu sobre si todas as nossas enfermidades. Ele recebeu em si a ira de Deus, para que Deus então fosse satisfeito. E agora, por causa do que Cristo fez, é que ele nos torna santos. Então, a santidade que em Cristo nós recebemos é que satisfaz a exigência de Deus. Então, quando a pessoa ela crê em Jesus como seu Salvador, ela entrega a sua vida ao Senhor, ela confessa que é de fato uma pecadora e que precisa da graça transformadora de Jesus, então Jesus vem ao seu encontro e transforma a sua vida e Deus fica satisfeito, não conosco, mas com o que Cristo fez. Cristo, Deus se fez pecado, Deus recebeu a ira de Deus para então nos purificar. Porque a exigência de um Deus só pode ser cumprida por um próprio Deus. Como nós não vamos chegar jamais ao patamar de ser Deus, esse Deus então se fez homem para nos elevar ao padrão de santidade e pureza que só o sangue de Jesus pode nos dar. Então, é essa aí a resposta, que ficou um pouco longa. A segunda pergunta. Você acha que todo mundo, crente ou não, deveria tomar um discipulado? Aqui eu estou entendendo que a pessoa está perguntando se o cristão ou não deveria ser discipulado. E o que eu digo para você é que a palavra de Deus nos dá uma ordenança em Mateus 28, 18 e 19. Jesus fala assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o discipulado, ele deve ser algo praticado por nós. Porque o processo é o seguinte: o não crente, ele não pode ser discipulado, porque discípulo tem a prerrogativa de ter um mestre. Então, só é discípulo alguém que tem um mestre. O descrente, aquele que ainda não entregou a sua vida a Jesus, não tem Jesus como mestre, então ele não pode ser discipulado. Então, com o descrente, nós precisamos apresentar o evangelho, apresentarmos a obra de Jesus, apresentarmos Cristo. E aí essa pessoa crendo em Cristo, então sim, ela deve ser discipulada. Discipulado é um processo onde, olha só o que Jesus fala, ensinando-os a guardar todas as coisas. Então o discipulado é um processo em que o cristão passa aprendendo a guardar todas as coisas que Cristo falou. Então é um processo longo que demora muitos anos, demora a vida. Por isso que nós acabamos sendo discipulados muitas vezes na igreja, indo na escola dominical, indo no culto de domingo de manhã, domingo à noite, meio de semana, reuniões de moças, reuniões de rapazes, todas as atividades da igreja, tudo aquilo que acontece são meios que Deus usa para nos ensinar todas as coisas. E numa forma mais prática e pessoal, cristãos mais maduros deveriam discipular cristãos que estão no início da sua caminhada cristã, ensinando essa pessoa a guardar todas as coisas. Então, sim, nós precisamos passar pelo processo de discipulado. No início, um cristão mais maduro ajuda um cristão iniciante, e depois esse cristão que já está caminhando com as próprias pernas continua sendo discipulado por Cristo através da igreja, das atividades da igreja e através do serviço à igreja, porque quando nós servimos ao Senhor, na obra que Cristo tem para nós de evangelização, de serviço em todas as áreas da igreja, nesse processo Cristo nos discipula muitíssimo e transforma as nossas vidas. Então sim, nós precisamos passar por isso. Terceira pergunta: o que é mais difícil no campo missionário? Né? Todo mundo aqui sabe, ou pelo menos muita gente que me segue aqui sabe que eu sou missionária. E eu já tive a oportunidade de atuar no campo missionário transcultural, né? Morei um período aí numa aldeia indígena e agora trabalho num campo missionário
urbano, né? Sou missionária na cidade. E aí a pessoa me conhece e perguntou, então, o que é mais difícil no campo missionário? E eu digo para você que tem muitas lutas, muitas dificuldades que o missionário passa, né? Eu conheci muitos missionários, eu sou missionária, a gente vive nesse mundo e a gente sabe que tem muitas dificuldades. Muitas vezes o missionário passa dificuldades financeiras, às vezes falta para ele recursos, porque o missionário, ele vive a partir daquilo que Deus dá. Mas todo mundo vive assim na realidade, né? Porque quem tem a carteira assinada ou tem uma profissão aí diferente do missionário, acha assim, não, eu não vivo pela fé, porque eu faço aqui, tenho carteira assinada e tal, mas o missionário vive pela fé. Na realidade, todo mundo vive pela fé. O justo viverá pela fé. É Deus quem nos sustenta. Mas como o missionário não tem as garantias, por exemplo, da CLT, né, de mecanismos legais para garantir aí algumas coisas do próprio mundo empresarial, e ele vive de ofertas, então às vezes se torna um problema, às vezes se torna um grande desafio na sua vida. Mas esse não é o maior desafio. Estou falando isso tudo para dizer isso. Esse não é o maior desafio. Outro desafio, morar longe da sua família, é um grande desafio, né? Pessoas, famílias, às vezes pessoas solteiras, vivem longe das suas famílias e é difícil estar num ambiente de uma cultura diferente, é muito difícil aprender uma língua diferente, né? Quem trabalha aí com missão transcultural, que tem que aprender uma outra língua, é um grande desafio, mas não é o maior desafio. Outro desafio muito grande são os relacionamentos. O pessoal costuma dizer que lidar com gente é muito difícil. Tem gente que prefere lidar com animais do que com gente, né? Assim que a gente escuta. Mas em todo lugar há o desafio de lidarmos uns com os outros. E no campo missionário, o missionário trabalha muitas vezes com outro missionário, com a equipe. E há problemas interpessoais, sim, mas este não é o maior desafio. Porque Cristo, ele é o nosso mediador entre nós e Deus, mas também entre nós e o nosso próximo. Então, eu estou dizendo tudo isso para dizer que todas essas coisas são desafios, mas não é o maior desafio. Qual é o maior desafio? Na minha percepção, na minha caminhada, eu entendo que o maior desafio no campo missionário é o próprio missionário. Nós podemos ser o maior desafio, o maior problema no campo missionário. Por quê? Porque nós somos pecadores. Nós lutamos constantemente, né? O cristão, ele tem 3 inimigos: o mundo, o diabo e a carne. E esses 3 inimigos sempre estão nos atormentando e nós temos que vencer esses 3 inimigos. Então, o missionário, às vezes, ele é derrotado, né? Ele pode ser derrotado por si mesmo. Eu conheci um casal de missionários quando eu estava no período de formação, estudando ainda, e esse casal, eles passaram muitos anos aí servindo ao Senhor. E aí, eles chegaram lá no seminário e nós, seminaristas, queríamos saber qual era a razão ou como eles conseguiram passar tantos anos no campo missionário, né? Como eles conseguiram passar tantos anos servindo ao Senhor com fidelidade. Porque isso é um grande desafio, né? O importante não é como a gente começa a caminhada cristã, mas como a gente termina. O que vai contar é como nós terminamos. E aí a gente perguntou para eles como eles conseguiram chegar até ali com tantos anos. E eles nos responderam uma coisa muito boa, uma coisa muito simples, mas que faz toda a diferença. Eles disseram que o segredo do ministério deles estava em, todos os dias, ler a Bíblia e orar. Então, quando o missionário, e aí quando o cristão, para de ler a Bíblia e para de orar, ele está fadado ao fracasso. Porque o nosso relacionamento com Deus precede todo o resto. Se eu estou servindo ao Senhor da Seara, mas eu não me envolvo, eu não me relaciono com o Deus da Seara, tudo vai por água abaixo. Não adianta eu começar a obra missionária, começar a caminhada de serviço ao Senhor, dizendo, eu vou conseguir, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E no final, eu desistir da caminhada, eu falar,
o problema é que eu saí da igreja porque a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é porque eu não tinha sustento, a culpa são os meus colegas. Quem não quer fazer a obra do Senhor vai conseguir muitos argumentos e muitas desculpas para não servir ao Senhor. E para não ficar na igreja e para desistir de tudo. Por isso que o que é mais difícil no campo missionário é nós lutarmos contra o mundo, contra o diabo e contra a carne. O maior empecilho na obra missionária é o próprio missionário. Por isso que o missionário precisa viver atento no seu relacionamento com Deus. E o cristão também. Nós precisamos nos relacionar com Deus. O relacionamento com Deus precede todo o restante. Eu preciso me relacionar com Deus. E depois o serviço a Ele vai ser algo que vai acontecer naturalmente e pela graça, misericórdia, bondade dEle. Deus, Ele dá o ministério. Deus muitas vezes muda o ministério da pessoa, muda os caminhos da pessoa. Deus que sustenta, Deus que capacita. Mas o coração do ser humano, o coração do missionário precisa andar vigilante, entregue ao Senhor Jesus. Porque no dia que a gente para de ler a Bíblia, no dia que a gente para de orar, no dia que a gente para de depender de Deus, então a coisa começa a desandar, né? Precisamos andar vigilantes. E aí vai a última pergunta, depois dessas respostas. A última pergunta que não quer calar. Uma curiosidade, a pessoa perguntou, né? Uma curiosidade, você é casada? E aí, eu sou ou não sou? Tem muita gente que me conhece, sabe que eu não sou casada, sou solteira. E antes de você desligar aí esse vídeo, já que você ouviu a resposta, eu sou solteira. E há um grande desafio em ser solteiro, né? No mundo aí, o solteiro parece um ser que anda numa rodoviária esperando o ônibus sair para então começar a vida, né? O ônibus do casamento, né? E aí, enquanto a pessoa não casa, às vezes a vida fica ali sem começar. E quais são os desafios de ser solteiro, de ser solteira, né? É possível ser? E se a gente não casar, como é que vai ser a vida? Eu convidei uma pessoa muito especial para fazer um vídeo comigo a respeito de ser solteiro. E a vida de solteiro, e os desafios da vida de solteiro e tudo mais, isso daí. Vai ser um bate-papo. Próximo mês, fevereiro, esse vídeo vai pro ar. E aí eu já quero fazer aqui um suspense. E espero que você continue vendo os vídeos, porque vai sair esse vídeo na terça-feira sobre ser solteiro, o desafio de ser solteiro e a vida de solteiro. Mês de maio, geralmente nas igrejas batistas, costuma comemorar e refletir a respeito da família. Mês de maio é o mês da família. E o solteiro que não tem família, que não constituiu família, é claro que muita gente tem família, né? Tem pai, tem mãe, tem irmãos, mas e essa pessoa que está já na fase adulta, mas ainda não tem a sua família, será que ele está em pecado? Como essa pessoa vai encarar a vida, né? No ambiente, na igreja, nos relacionamentos onde ele ou ela é o único solteiro já na fase adulta. Como essa pessoa vai lidar com isso? Aguardem, vai ter um vídeo aqui muito legal com uma pessoa muito especial. Vou guardar aqui o suspense para você assistir, tá bom? Essa foi a caixinha aqui de perguntas. Outro dia eu jogo outra caixinha aqui também. E aí você pode mandar lá no Instagram suas perguntas que eu terei prazer aqui de responder, tá bom? Obrigado por você me acompanhar até aqui. Mais uma vez, se inscreva no canal, curte, compartilha e até a próxima.